O que é hipnose? Nós estamos fazendo hipnose agora, porque a partir do momento que nós estamos nos comunicando com o nosso público, nós estamos hipnotizando ele. Ou seja, estamos transmitindo emoções, sensações que vão passar por cima da parte consciente, lógica e racional da mente do público para atingir os aspectos emocionais, a parte emotiva dele. Então, se a pessoa que está nos ouvindo curtir, sentir prazer em ouvir tudo aquilo que nós estamos fazendo e falando, vai continuar. Se isso não despertar essas emoções, vai interromper essa visão, essa audição. Ou seja, a hipnose é emoção, é comunicação. Dentro do processo terapêutico é comunicação. Todo o processo hipnótico é, na verdade, muito mais auto-hipnótico. Muito mais do que eu hipnotizar alguém, é a pessoa se deixar hipnotizar por mim. Hipnose é comunicação, como eu falei. Comunicação com a parte inconsciente. Então, o que a nossa mente é constituída de duas instâncias. Uma parte consciente, lógica, racional, que é o que eu penso, o que eu quero, o que eu estou fazendo, e uma parte inconsciente, analógica, irracional, que são as minhas emoções. Eu não tenho acesso às minhas emoções. Eu não tenho como controlar as minhas emoções. Eu posso só tomar conhecimento que essas emoções se manifestaram. Então, eu não tenho como sair de casa e decidir, hoje vou me apaixonar. Mas, quando eu, no meio de uma população, consigo discriminar um indivíduo que, para mim, é visto de uma forma diferente, eu posso identificá-lo e quantificá-lo, e à medida que esse indivíduo me gera tensão, me desperta tensão e emoção, eu posso achar que estou me apaixonando. E esse processo de apaixonamento se conclui a partir do momento que eu consigo introjetar esse símbolo que eu fui alimentando ao longo do tempo. Esse é um processo hipnótico que, na realidade, é um processo que se renova e se regenera permanentemente. Então, todos nós vivemos estados hipnóticos, todos nós hipnotizamos permanentemente e todos nós somos hipnotizados permanentemente. Todos podem ser hipnotizados, desde que queiram. Na verdade, como eu falei, todo processo hipnótico é muito mais auto-hipnótico. Então, muito mais do que eu hipnotizar a pessoa, ou muito mais do que eu convencer a pessoa, é a pessoa se deixar hipnotizar e a pessoa se deixar convencer. O processo auto-hipnótico, que dá origem ao processo hipnótico, é alimentar esses símbolos. Então eu começo a acreditar em alguma coisa que evidentemente está me fazendo bem, e a partir do momento que ela me faz bem, eu vou alimentando essa situação cada vez mais, até ela se tornar importante para mim, ao ponto de eu não poder viver sem a presença desse símbolo, que pode ser emocional, físico, material ou espiritual. Esse é o processo hipnótico. Quando eu hipnotizo o meu paciente, eu ajudo ele a alimentar esses símbolos, ajudo ele a viver melhor essa situação e ajudo ele a dar vazão a todos os símbolos. Ou seja, a maior parte das pessoas no mundo de hoje, independente se são pacientes ou não pacientes, ou portadores de alguma patologia, tem uma enorme dificuldade em dar vazão à tensão que acumulam no dia a dia.
Por que essa dificuldade? Porque as pessoas, de uma forma geral, se preocupam muito em não abrir a porta da entrada da atenção sem perceber que essa porta não existe. É um arco. A atenção entra de qualquer forma. E à medida que as pessoas estão muito preocupadas em buscar essa porta da entrada, elas não dão ênfase e importância à porta da saída, que essa sim existe. Então, se a porta da saída não é mantida aberta, toda essa tensão vai circular no nosso organismo. E aí gera uma situação psicossomática, um problema de ordem psicossomática com distúrbios psicossomáticos. Então, no trabalho com hipnose, eu ajudo a pessoa a aprender a abrir a porta de saída dessa tensão para que ele possa reciclar. Então, a tensão entra e sai sem atingir o próprio organismo. Então, à medida que a pessoa aprende a dar vazão a essa tensão, ele aprende a relaxar. E à medida que ele aprende a relaxar, ele consegue ter um equilíbrio e ele consegue não atingir os níveis de tolerância da tensão que fazem ele viver situações de curto-circuito, de mal-estar. Então, todo o trabalho terapêutico com esse tipo de pessoas é ajudá-los a aprender a se deixar levar, aprender a adquirir maior confiança, maior disponibilidade, maior acessibilidade para poder se deixar levar. E à medida que eles vão se deixando levar, eles vão vivendo emoções, eles vão poder chorar melhor, vão poder rir melhor, vão poder se envolver melhor com as situações e encontrar equilíbrio, então crescer nesse processo evolutivo.